2011 com 1,25 bilhão. Portanto, ao passo que a nossa população dobrou de tamanho, a população chinesa cresceu 25%. E o PIB chinês, que em 1978 era de 56 bilhões de dólares, hoje é de 7,6 trilhões de dólares. Um PIB 3 vezes maior do que o PIB brasileiro e que muito provavelmente fará com que a China, em algum momento, entre 2022 e 2025, se torne a maior economia do mundo. Maior ainda que os Estados Unidos, o que por seu turno vai ser um eclipse super interessante, porque é um fenômeno que a humanidade não vê desde o ano de 1871, que foi o ano em que a economia dos Estados Unidos ultrapassou a economia da Grã-Bretanha como maior economia do mundo. Aliás, quando isso acontecer, daqui a 13, 14 anos, nós vamos ter um outro ineditismo na história econômica do homem, que é o seguinte, que pela primeira vez a maior economia do mundo será uma economia pobre. Essencialmente pobre. Mas essa ascensão chinesa é irresistível. Vamos falar sobre ela um pouquinho mais daqui a pouco. E a quinta característica desse nosso novo árduo tempo que está a reorientar a nossa reestruturação produtiva contemporânea é de que, se há 20 anos atrás nós parecíamos rumar em direção à integração econômica regional, as dificuldades econômicas da União Europeia, sobretudo com a explosão das dívidas soberanas, a irresponsabilidade né, de gestão do poder público na Europa e das famílias europeias, como também nos Estados Unidos, está fazendo com que os processos de integração econômica regional tenham descarrilhado. O que vem levando aquilo que eu tenho chamado de um renascimento do Estado-nação. O Estado-nação está voltando a ser, isso é curioso, o Estado-nação está voltando a ser um ator muito importante das relações econômicas contemporâneas. Ao contrário da suposta coordenação ou cooperação que parece ter sido regra durante uma parte importante dos anos 90, esses nossos últimos 4 anos, evidenciados por aquilo que aconteceu no segundo semestre do ano passado, como quando, por exemplo, o primeiro-ministro britânico dizia, ao chegar numa reunião de chefes de governo da União Europeia, o seguinte: eu não estou aqui para fazer o que é melhor para a União Europeia, eu estou aqui para fazer o que é melhor para o Reino Unido. O ex-primeiro-ministro Papandreou da Grécia, quando chega à reunião do G20 no ano passado, diz o seguinte: eu não estou aqui para fazer o que é melhor para a União Europeia, para o G20, ou para a economia global, eu estou aqui para fazer melhor aquilo que é melhor para o povo grego. A tônica, uma tônica importante das eleições presidenciais na França nesse ano, é a tônica muito voltada, muito concentrada à volta da produção local, à volta da manufatura local. Aquilo que nós poderíamos chamar, eu gosto muito de chamar, de local contentismo. Uma grande prevalência nas bússolas de reestruturação produtiva em torno da ideia de conteúdo local. O que pode levar a grandes ineficiências do sistema econômico mundial. Ou seja, onde nós tínhamos, há 20 anos, esse quinto vetor na integração econômica regional, hoje nós temos um renascimento do Estado-nação marcado muito por uma tônica individualista. E se 20 anos atrás a força motriz daquele processo, aquilo que nós poderíamos de uma maneira muito generalista e superficial chamar de globalização, esses 5 vetores que hoje nós temos na nossa tela de radar, a meu ver, podem ser muito corretamente explicados a partir daquilo que nós poderíamos chamar de desglobalização. Se os senhores e as senhoras não se lembrarem de nada do que eu tenha dito nessa tarde, ou venha dizer ainda, lembre-se desse termo, que é um termo muito importante. Nós vamos viver talvez um pequeno período, mas será um período de desglobalização. Menos comércio internacional, fluxos de investimento transnacionais mais restritos, menos seriamento
espacial da produção, aquela ideia de que, por exemplo, uma asa de um avião da Embraer tem peças de 50 produtos diferentes, esse processo está regredindo em nome do individualismo e do que eu chamei de local contentismo das políticas industriais de países, sejam eles de economia madura ou de economia emergente. Nesse quadro de desglobalização, quais são as estratégias que os países têm adotado? E talvez aqui, se vocês não se lembrem-se, não se esqueçam da desglobalização, mas lembrem-se também dessas duas ideias que eu vou apresentar agora. Que basicamente é a seguinte: fazendo uma grande generalização, os países vão buscar nos próximos anos ou estratégias de adaptação criativa ou estratégias de destruição criativa. Adaptação criativa ou destruição criativa. O que é adaptação criativa? Adaptação criativa é essencialmente fazer o mesmo por menos, ou fazer o mesmo mais rápido, ou fazer muito mais pelo mesmo. Uma parte importante da ascensão econômica da Coreia do Sul, da China, dos tigres asiáticos como um todo, esteve centrada na noção de adaptação criativa. Fazer o mesmo por menos. Ao passo que aqueles países que direcionam progressivamente mais recursos, um percentual maior do seu PIB para educação, ciência e tecnologia, terão a possibilidade de fazer a expansão de sua prosperidade não apenas por adaptação criativa, mas também por destruição criativa, que significa a mudança de paradigma. Se alguém aqui foi recentemente ao oftalmologista, vocês sabem que quando você chega no oftalmologista, você senta numa máquina que é composta de um banquinho giratório, e aí o médico aproxima de você uma espécie de um visor, que parece o periscópio de um submarino, e você olha por aquilo ali e vê números e letras que vão determinar qual é a sua deficiência visual. Uma máquina daquelas, produzida na Bélgica, custa 8 mil euros. Uma máquina daquelas produzidas no Vietnã custa 600 euros. Se esse negócio sair da Bélgica para ir para o Vietnã, a economia do Vietnã vai crescer porque o Vietnã está se adaptando criativamente a um determinado setor da indústria. Agora, eu estive recentemente num laboratório de pesquisas conhecido do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, chamado Media Lab, em que um rapaz, aliás, um pesquisador brasileiro, disse o seguinte: Marcos, me empreste o seu celular. Aí eu emprestei meu celular para ele. Você vai ver um negócio que vai absolutamente revolucionar o setor de medicina oftalmológica. Eu falei, tudo bem, qual é a grande novidade? E aí ele colocou uma espécie de uma membrana plástica, um clipe plástico no meu celular, sobre a câmera fotográfica do aparelho. Aí ele disse o seguinte: Marcos, aproxime o seu telefone celular dos seus olhos. Aí coloquei o telefone aqui. Aí ele apertou o botão como se fosse o botão para tirar uma foto, puxou para perto dele e disse o seguinte: bom, Marcos, você não está precisando ir no oftalmologista. O que esse sujeito bolou? Ele criou uma membrana que, utilizando os ingredientes internos da telefonia celular e da câmera, é capaz de fazer uma leitura da topografia do globo ocular. E por meio da curvatura dessa topografia, ele consegue, mediante algoritmos, traduzir aquela geografia ocular em termos de uma escala métrica que serve para caracterizar as escalas de miopia e astigmatismo. Qual é o, entre aspas, modelo de negócios dele? Ele quer fazer com que isso chegue ao mercado em 2014 e seja vendido em farmácias por $3. Ora, o que essa destruição criativa vai fazer com as outras empresas que tradicionalmente produzem aquele periscópio? Elas serão destruídas criativamente. Bem, é claro que os grandes saltos de produtividade e reestruturação produtiva virão de processos de destruição criativa e não de adaptação criativa.
E para fazer destruição criativa, se nós tivéssemos que olhar dentro de uma molécula microscópica, o que tem dentro do DNA de destruição criativa, eu diria que tem 4 elementos. Um, sem dúvida alguma, é um grande estoque de conhecimento. Para fazer destruição criativa é muito importante ter universidades de primeira linha, muito importante ter institutos de pesquisa. O estoque de conhecimento que uma sociedade coloca à disposição desses processos é fundamental. Mas só o conhecimento também não basta. É necessário que ele tenha um diálogo, que ele tenha uma interação com excedentes. Ele precisa ter uma interação com capitais. As sociedades precisam optar estrategicamente por direcionar uma parte importante dos seus orçamentos para processos de inovação tecnológica. Não é possível fazer inovação importante sem grandes doses de capital. Então, conhecimento, capital. A terceira característica, e por favor, perdoem o termo que eu vou utilizar agora, ou melhor, entendam ou busquem entender da maneira que eu entendo, é que as sociedades que vão fazer destruição criativa precisam ser sociedades muito ambiciosas. Ambiciosas. Ambição é uma palavra diferente de ganância. Ambição é a vontade de ser mais, querer ter mais, querer viver mais, querer amar mais. É uma espécie de um espírito animal que nos move, que nos faz despertar para atividades inovadoras. É algo que, num certo eufemismo, nós poderíamos chamar de empreendedorismo. E o quarto elemento dessa molécula da destruição criativa é aquilo que nós poderíamos chamar de cultura. Mas não cultura no sentido de decorar um poema para você, mais tarde, declamar para sua namorada. É cultura no sentido microbiológico do termo. É como se um pesquisador de pequenos animais, de animais que você só consegue ver por meio de microscópios, analisasse uma gota do lago e visse a interação daqueles vários organismos e dissesse, puxa, que cultura interessante, que ambiente interessante, que ecossistema interessante. E esse ecossistema é um ecossistema que, do ponto de vista dos valores, precisa ser conducente a mais acumulação de conhecimento, mais acumulação de capital, e é um ecossistema que promove, favorece, estimula, incentiva ambição e empreendedorismo. Esse jogo da destruição criativa é um jogo de construção da felicidade humana? Seguramente que não é. Mas, por outro lado, nós não estamos aqui necessariamente para discutir felicidade humana. Nós estamos aqui para tentar fazer uma descrição dos elementos constitutivos dessa era de reestruturação produtiva na qual nós estamos entrando. Ninguém consegue fazer também destruição criativa do ponto zero. É necessário passar por fases de adaptação criativa. E nesse sentido, laboratorialmente, existem 2 modelos que eu acho que são quase que perfeitos do ponto de vista conceitual, na China e no Brasil, de como se faz a adaptação criativa. Qual é o modelo chinês de adaptação criativa? 1. Eles têm acesso aos principais mercados compradores do mundo, não apenas porque conseguiram a ascensão à Organização Mundial do Comércio, mas também porque já há mais de 30 anos gozam do chamado status de nação mais favorecida em relação às principais economias do planeta, o que faz com que, como se a China tivesse uma área de livre comércio desimpedida em relação a esses grandes mercados. Segundo elemento da estratégia chinesa de adaptação criativa. Os chineses, já há mais de 30 anos, coligiram muito rapidamente uma legislação amistosa a investimentos estrangeiros diretos por meio de conceito de parcerias público-privadas. Ou seja, na medida em que alguém pudesse produzir no território chinês bens a serem exportados de maneira privilegiada porque havia cláusula de nação mais favorecida ou acordos de livre comércio, a China virou um grande destino de estabelecimento de fábricas e de instalação de tecnologias
que geraram por seu turno a estrutura logística e de transporte local, financiada sobretudo por esse capital estrangeiro que ali chegava. Quarta característica do modelo chinês, é um modelo fiscal, é um modelo tributariamente muito baixo. Porque se uma parte importante da infraestrutura não vai ser realizada necessariamente pelo governo provincial, pelo governo municipal, pelo governo central de Pequim, a carga tributária pode ser muito mais baixa. E o quarto elemento da estratégia de adaptação criativa chinesa é essa vigorosa, violenta diplomacia comercial que eles realizam em todos os países do mundo. Né? Lá em São Paulo, por exemplo, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, tem um prédio de 23 andares, chamado China Trade Center, 600 metros quadrados de laje, 25 chineses trabalhando em cada um dos andares, não fazendo outra coisa a não ser promover a comercialização de bens de alto valor agregado para empresas brasileiras, ou então convidando empresas brasileiras a transferirem as suas atividades produtivas para território chinês, agravando assim, portanto, um pouco mais o processo de desindustrialização que caracteriza o país e outras economias emergentes. Quais são as 4 características do modelo de adaptação criativa da produção brasileira? 1. Fechamento em relação à economia global. Hoje, se você somar todas as exportações e importações do Brasil, nós temos apenas cerca de 16% do produto interno bruto. Aliás, da época em que por essas terras aportou o Cabral até o presente, e excetuando-se os ciclos de cana-de-açúcar, café, ouro e assim por diante, o Brasil jamais teve mais do que 20% do seu produto interno bruto como resultado de somas de importações e exportações, portanto uma economia bastante fechada com elevadas alíquotas de importação. Aliás, muitos dizem que o Brasil hoje é muito dependente da exportação de commodities para a China. Só que as commodities brasileiras exportadas para a China representam apenas 1,5% do produto interno bruto brasileiro. E as exportações como um todo são apenas 10% do PIB nacional. Ou seja, o Brasil é uma economia muito fechada. Esses valores, quando comparados à China e à Coreia do Sul, são superiores a 50%. Segunda característica do modelo brasileiro. O grande responsável pelo provimento de infraestrutura é o Estado. Então, aqui, necessariamente, a carga tributária tem que ser muito maior. O Brasil hoje, como sabem os senhores, tem uma alíquota média de carga tributária, tem uma carga tributária